Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza e em ti tenho abrigo. Nunca existirá noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida, que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de amor e bondade infinita. Primeiramente, Senhor, queremos agradecer pelo dom da vida, pela bênção de ter nos criado e por toda a assistência que tem nos ofertado. Com certeza, não poderia ser diferente, porque o Senhor nos ama. Ter um Pai como o Senhor é tudo o que precisamos. A família que nos destes, o lar que nos acolhe, os amigos que vamos conquistando ao longo da vida. Pai, tudo é motivo para te agradecer, Senhor. Obrigada, Pai, que todos os nossos desatinos nessa encarnação seja crucial para amenizar os nossos débitos de acordo com as nossas ações. Que os nossos pensamentos sejam vigiados, não deixando que eles adoeçam, ocupando o tempo com sentimentos negativos. Que desejemos o bem, que façamos o bem onde quer que estejamos, pois só assim iremos nos libertando das influências negativas que nós próprios atraímos. Que possamos, Pai, lembrar dos ensinamentos do nosso querido e amado Jesus, por tudo que Ele passou aqui na Terra, para nos deixar o seu exemplo, que até hoje temos dificuldade, Senhor, em seguir.
mas que não desistamos nunca, que possamos, Senhor, ser luz na caminhada dos nossos irmãos. E quando nos sentirmos cansados, que possamos, Senhor, parar, refletir sobre tudo o que tem acontecido na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim, Jesus, retornarmos, Senhor, aos nossos afazeres, mais conscientes, mais responsáveis, sabendo, Senhor, que tudo que fazemos é responsabilidade nossa. Que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a leitura do nosso Evangelho está em Provérbios, capítulo 3, versículo 31 e 32. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva a sua intimidade para os homens retos. Que assim seja. Boa noite, irmãos, mais uma vez, que assim seja, que assim possa ser. A oração de Marinês, né? Vamos começar pelo hino. O hino de Laura, muito inspirado. A oração de Marinês já foi realmente todo o estudo, e o provérbio, né? O versículo do nosso irmão José Martins, vem nos chamando a nossa atenção. E no decorrer dos estudos, nós vamos observar que está tudo interligado. Porque o nosso tema da noite de hoje, da nossa conversa da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E nós sabemos que nós só encontraremos esse conforto, só encontraremos a resposta no nosso Mestre maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos dar as respostas que precisamos. Só Ele é capaz de nos tirar do calabouço dos nossos sentimentos, das nossas angústias, das nossas aflições. Se não colocarmos a nossa vida nas mãos do nosso amado Cristo Jesus, nosso Mestre maior, o governador do orbe terrestre, se não colocarmos a nossa vida, vai ser muito difícil. E nós viemos trazendo até aqui os estudos do Cristo, os estudos do Evangelho. Hoje estaremos vendo o capítulo 6. E vamos ver que desde o primeiro capítulo, que ele está nos chamando, nos convocando, para que tenhamos consciência da nossa vida, do nosso caminhar. Lá atrás, no primeiro capítulo, no item 9, né, do capítulo 1, o item 9 fala o seguinte para nós, só para a gente iniciar um pouquinho, já vou entrar aqui, que é o Instruções dos Espíritos, na Era Nova, e nos convoca o seguinte: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Olha que bonito. Que deve fazer jorrar todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei de progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpra, e o espiritismo é a alavanca
da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, Jesus nos prometeu, né, um consolador prometido. Ele nos prometeu um consolador quando ele não estava mais, quando ele estava indo, que os seus discípulos ficaram entristecidos, e ele falou que ele iria, mas queria pedir ao Pai que enviasse um consolador prometido, um consolador para poder dar continuidade. Ele nos prometeu esse consolador. Mas ele nos faz também um convite. No item 6, primeiro no item 5, nós podemos estar estudando as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5, e nós aprendemos muito com esse capítulo, que ele é perfeito. Como já dissem, né? Como já disse Gandhi e vários outros, pode-se perder tudo, mas que se ficasse, todos os escritos do Evangelho se perdessem, todos os ensinamentos se perdessem, mas que se ficasse somente as bem-aventuranças, que nada se perderia. E esse capítulo 5, ele realmente nos dá um direcionamento, nos dá uma base, ele nos fala de tanta coisa que o Cristo, nesse capítulo 6, vai estar reforçando, nos mostra tanto caminho bom, como fazer, o que caminhar, mas que nós precisamos realmente ter uma disposição, uma vontade para poder estar seguindo esse passo a passo que o Evangelho está nos chamando todos os dias. E que nós precisamos estar buscando, se assim desejarmos realmente nos conhecer, nos melhorarmos. Por quê? Porque nós sabemos muitas coisas. Nós conhecemos muitas passagens bonitas, temos até prazer em colocá-las na boca, estar falando, porque elas são bonitas. Mas nós precisamos nos questionar se nós realmente estamos internalizando o que o Cristo está nos convocando. Já tem mais de 2000 anos que o Cristo aqui esteve. Passou por aqui, né? Passou pelas suas dores e nos deixou manancial de instruções. Mas sabemos nós, sem crítica, é claro, que nós ainda estamos adormecidos na nossa dor. Se não tivéssemos adormecido, não estaríamos aqui. Não estaríamos nesse planeta de prova e de expiação. Porque a gente ouve o verbo, a gente lê, a gente ouve, a gente fala, deveria ser assim, deveria ser dessa forma, não deveria ir por esse caminho, deveríamos ir por outro, mas na hora que nós temos que fazer realmente, passar pelo teste e tirar o 10, nós realmente empacamos. E isso é muito comum de acontecer. Porque nós ainda estamos muito infantis. Mas o Cristo, ele nos fez esse convite. Então, aqui no capítulo 6, no Cristo Consolador, ele nos faz o capítulo 6, que é intitulado do Cristo Consolador, ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis a repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave
e meu fardo é leve. Então, Jesus aqui está nos fazendo um convite para que nós possamos ir a Ele. É importante que nós tenhamos essa consciência, essa vontade de realmente aceitar o jugo dele, né? Porque nós sabemos que o que é que vem a ser o jugo, né? O jugo que a gente conhece é aquilo que incomoda, aquilo pesado, é aquela madeira que se coloca nos bois para aparelhar de 2 em 2, para que eles possam estar puxando aquele peso, né? Então, Jesus aqui, ele está realmente nos chamando, né, para que nós possamos ir a ele, porque ele vai aliviar o nosso peso, ele vai aliviar a nossa dor, se nós assim realmente desejarmos. Porque ele fala, vinde a mim, vós que sofreis, né? Tomai o meu jugo sobre vós, né? E nós, às vezes, nós nos perguntamos, quão suave é o jugo de Jesus? Quão suave? E o que nós estamos fazendo com esse jugo, com esse convite de Jesus? Será que nós realmente estamos aceitando esse convite? Ou será que nós estamos camuflando para nós mesmos? A pretexto de quê? Então, quão pesado é o jugo da terra? Quando nós escolhemos ficar no mundo, quando nós escolhemos as necessidades mundanas, quando nós fazemos a nossa escolha, quando nós rejeitamos o pedido de Jesus, nós estamos deixando que os desejos do mundo façam parte da nossa vida. Nós estamos rejeitando o que ele nos ofereceu, que é a observância da lei de Deus. Quando ele fala que o jugo dele é leve. Mas nós preferimos estar realmente, muitas das vezes, muitos de nós, estarmos no jugo do mundo. Escolhemos estar sofrendo, passando pelas dores, porque, a princípio, aquilo é alegria. A princípio é bom. Preferimos estar ali. Não queremos sacrifício. Quem de nós quer passar por porta estreita, podendo estar numa porta larga? Queremos andar naquele lugar apertado. Porque fazer escolhas, escolher Jesus, seguir Jesus é estar passando pela porta estreita, é estar passando por dificuldades. E a gente acha, muitas vezes, a gente não quer passar por essas dificuldades. O mundo nos oferece muitas ilusões. Não são só os jovens, não. Muitos de nós estamos dentro dessas ilusões. Muitos de nós queremos o que é fácil. E rejeitamos o que Jesus nos oferta. E quando nós rejeitamos a oferta de Jesus, nós estamos dizendo sim para as ilusões. Nós estamos trazendo para nós muitas dores, como ele falou, né? Vai chegar um momento que haverá prantos e ranger de dentes. Porque nós estamos escolhendo essas dores. Porque realmente seguir o Cristo não é fácil, como ele mesmo disse. O jugo de Jesus é a humildade, a fraternidade, o perdão, o amor, a resignação, a calma, a paciência e a confiança em Deus. É a paz e a bondade. É a certeza de uma vida eterna, vivida em perene alegria no seio do nosso Pai Celestial. É o doce descanso de nossas almas que, pela fé e pelas boas obras, subirão aos planos divinos. Então,
está nos mostrando, Jesus aqui está fazendo um convite para nós e nos mostrando que assim, nós assim desejarmos, nós vamos estar trilhando o caminho da paz. Todos os sofrimentos, misérias, decepções físicas, perda de entes queridos, que nós ficamos naquele sofrimento, como já foi falado lá no capítulo 5, nós já estudamos bem, já foi explanado pelas nossas irmãs, nossa irmã Ione e Neide já falaram bastante sobre essa questão dos entes queridos, né? Que nós realmente, muitas vezes a gente não aceita essa despedida, e até segunda-feira eu estava quando a Daiane estava fazendo o estudo, eu até brinquei com ela, que ela estava falando sobre a desistência dos espíritos. Então, Marinês, depois vamos reclamar de quê, né? Isso mesmo, Marinês, vamos reclamar de quê depois se a gente não segue o caminho do Cristo. Então, a Daiane estava falando que muitos espíritos, quando eles vão reencarnar, eles se assustam, se amedrontam e desistem de estar reencarnando. Aí eu brinquei com ela, de reencarnar a gente desiste, mas ninguém pode desistir de estar desencarnando, porque se tivesse que desistir de desencarnar, ninguém partiria. Se nós tivéssemos essa condição de escolher, de ficar aqui na Terra, todo mundo vai querer ficar, ninguém ia querer partir. Poucos, né, no seu desespero queria, mas ninguém iria querer partir realmente. Então, realmente nós não temos, quando nós vamos para o outro lado, quando nós já cumprimos aquilo que nós temos que cumprir aqui, aquilo que nós nos dispusemos, aquilo que faz parte do nosso planejamento lá. Então, a fé no futuro, não podemos perder essa fé. E ontem nos estudos foi falado muito dessa questão da fé. A oração no final foi muito linda. Nós temos que ter fé, temos que acreditar. Mas não é aquela fezinha morna, não. Temos que ter uma fé empolgante. Aquela fé que realmente que não se abala, inabalável. Aquela fé que é forte, aquela certeza de que nós iremos vencer. Aquela certeza de que se nós escolhermos o caminho do Cristo, nós só temos a ganhar. Aquela certeza de que passa o que passar. Doa onde doer, mas que nós estaremos nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele estará nos carregando durante toda a sua tempestade, porque, afinal de contas, Ele está no leme. O barco, chamado Brasil, né? Jesus, Ele está no leme. E por mais que nós passemos por dificuldades, por dores, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai, porque Ele tem esse compromisso conosco. Ele é o nosso irmão mais velho. Porque em momento nenhum, Ele nos prometeu que nós não teríamos aflição. No mundo tereis aflição. Ele falou isso. Mas teremos também coragem para passar pelas nossas aflições. Porque Ele venceu o mundo. Ele não falou para nós que aquele balançado barco que não teria. Não tem aquelas pessoas que não gostam de andar de barco, nem de navio, porque balança muito? Pois é. Às vezes dá um enjoo na gente, a gente passa mal, não é assim? Então, a nossa vida é como se fosse esse barco, como se nós estivéssemos num barco. Só que nesse barco, quem está dirigindo é Jesus. É Ele que está no leme. O fato dele estar no leme, no controle das nossas vidas, não significa que nós não teremos aqueles enjoos do dia a dia, nós não teremos as nossas dores, que nós as ondas não irão estar batendo no nosso barco, nos levando para lá e para cá, muitas vezes. Não, Ele não prometeu isso. Ele prometeu que era para nós termos coragem. E que nós fôssemos a Ele. Ele fez esse convite para nós. Vinde a mim, todos vós que está fraco. E o jugo que Ele nos ofereceu é a observância das leis de Deus. Se nós estivermos atrelados às leis divinas, nós vamos conseguir
carregar o nosso fardo e passar com tranquilidade. Precisamos buscar força. Precisamos realmente nos fortalecer para que tenhamos coragem para vencer. Porque precisamos muito caminhar. A estrada é comprida, como o hino de Laura fala, né? A casa do Pai. Turma é paz, é uma estrada comprida que vem, mas não é comprida só de distância, não. É comprida de dificuldades que a gente passa. Mas que temos que ter força. Muitas das vezes, a gente recebe na nossa casa, como nós também um dia já chegamos lá assim, tivemos assim, pessoas com dificuldades. Aí essas pessoas chegam a casa com as suas dificuldades, com as suas dores, são acolhidas, é claro, graças a Deus. E chega um determinado momento que aquela pessoa passou pelas suas dores, foi acolhida, foi tratada pela espiritualidade, está revigorada, está forte. E o que essas pessoas fazem? Começam a se afastar. Se tem algum trabalho, alguma responsabilidade, começa a escorregar, começa a achar, botar empecilho nas coisas, porque já foi curado, já foi tratado, não lembra mais que passou por aquelas dores todas e começa, muitas das vezes, até maldizer as orientações do nosso mentor amado e querido Paulo de Tarso. Quantas pessoas, às vezes, saem de lá não aceitando porque foi contra? Por que eu estou falando isso? Porque para seguir o Cristo, vinde a mim, precisamos estar aqui, ó. Nós precisamos aceitar o convite de Jesus e estarmos indo no templo, frequentar o templo, mas não é frequentar com o pensamento no relógio, não. Quantas vezes a gente vê, não, isso tudo. Quantas vezes, no próprio estudo, né, a gente fica, ai meu Deus, como é que esse estudo acaba? Ai, está demorando tanto a acabar hoje esse estudo, e ficamos impacientes. Vamos nos observar. Vamos prestar atenção. Se nós estamos tendo esse comportamento, é porque nós não estamos completamente dentro do tempo. Quando nós estivermos numa oração, numa mensagem, que possamos estar de espírito, com o nosso espírito realmente atento às orientações, porque são ouro em pó, que irão transformar a nossa vida. Porque o Cristo Consolador, no livro dos Espíritos, deixa eu ver na questão qual é, está falando da questão do profeta. Está falando da questão das leis de Deus. Aonde está escrito as leis de Deus? Na pergunta 621, está dizendo que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, todos nós temos as leis de Deus escritas na consciência. Então, não precisamos ir muito longe. Se temos as leis escritas em nossa consciência, não precisamos de muito esforço, se assim desejarmos. Na pergunta 624, fala assim: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque Deus nos deu muitos profetas, nos envia profetas, e até hoje nos enviam pessoas para nos trazer orientações. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E na pergunta 625, a pergunta que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, ela pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo?
E os espíritos responderam: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, nós vemos que existe um manancial de mensagens, de orientações, existe o convite do próprio Jesus, nos chamando para que nós pudéssemos ir a Ele. Quando nós nos sentíssemos sozinhos, aflitos, perseguidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde. Olha só. Olha a brandura, olha a humildade, aquilo que nos falta. Há pouco tempo teve uma palestra no domingo, eu não sei se foi de Ademir Carlos, mas que ele falou que nenhum de nós é humilde. Eu acho que foi humildade que ele falou. É humildade. Todos nós temos um pouco de vaidade ou muita vaidade. Nós ainda estamos nesse caminho, nessa briga. E precisamos aprender com Jesus, como ele falou. Que ele é brando. E o versículo hoje eu achei interessante, que o versículo de José Martins, do Provérbio, realmente está falando nessa questão da brandura. Não devemos estar realmente nos admirando o homem valente, aquele homem que é agressivo, aquele homem que é violento. Não temos que estar admirando isso. E Jesus aqui realmente está nos falando que nós temos que aprender a ser humilde, a ser brando, porque se nós observarmos as leis de Deus, as leis dele, nós vamos sair vencedores, né? Porque ele nos prometeu lá atrás, nos Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos prometeu, né, que aquele que seguisse os mandamentos dele, as orientações dele, que herdaríamos a vida futura. Herdaríamos essa vida futura. Ele nos prometeu. Então, e Jesus foi o único que conhecia Deus e veio nos revelar a face de Deus. Ele veio nos revelar. E ele falou isso, em muitas das suas passagens, ele falava: estou falando isso para glorificar o meu Pai. Eu vim amando do meu Pai que está nos céus, do nosso Pai, Senhor Jeová. Então, nós temos toda uma condição para poder estar passando por essa nossa estadia aqui na Terra, por esse período curto de 80, 90 anos, vamos dizer assim, ou até menos, passando bem, baseado nos ensinamentos dele. Então, entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência. É a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Isso que eu falo. Gente, estamos ainda muito longe, mas muito longe, de saber realmente o verdadeiro sentido da palavra caridade. Nós ainda não sabemos a extensão dessa palavra. Por quê? Vamos parar para analisar. Se essa palavra, se esse sentimento, se essa condição de caridade, de ser caridoso, que ele está falando aqui, de amar e de ser caridoso, o amor e a caridade, é o que nos eleva, nós estamos ainda aqui por quê? Precisamos começar a buscar verdadeiramente
esse significado dessas palavras da caridade, porque esse sentimento vai nos elevar. Esse sentimento é grandioso por demais. E eu sempre falo que esse sentimento está totalmente ligado ao nosso próximo. Que ele deixou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Ame também o próximo, porque amar a Deus e amar o próximo vai estar nos colocando no caminho do nosso crescimento. Nós precisamos descobrir como que nós vamos conseguir fazer isso. Precisamos estar trabalhando em nós, como nos estudos que vem falando, trabalhar esse sentimento enquanto estamos aqui. É muito importante que nós tenhamos pressa. Esse livro, E a Vida Continua, que é o estudo de terça-feira, como toda a obra de André Luiz, todas as obras de André Luiz, eles são assim, as obras são maravilhosas. E esse livro, ele nos ensina muita coisa. Meu Deus, é uma escola, o mundo espiritual, o lado de lá, que a gente está momentaneamente com o véu nos olhos ainda, o mundo do lado de lá, ele é muito mais verdadeiro do que esse aqui. Nós nem imaginamos as coisas que se passam do lado de lá, como esse livro que nós estamos estudando. Quantos projetos, quantos planejamentos, quantos resgates são feitos e a gente nem imagina. Quantas ajudas chegam até nós e a gente nem imagina que essas ajudas acontecem. Que essa preocupação do nosso Pai, Senhor Jeová, tem pelos seus filhos. Nós nem imaginamos, por mais que a gente saiba que estamos nas mãos de Deus, que Ele que tudo pode, Ele que tudo sabe, por mais que nós tenhamos esse conhecimento, nós não sabemos de nada. Nós não conseguimos imaginar. E por esse livro que nós estamos estudando, que eu realmente acho que todos deveriam estar estudando, não sei se todos que adquiriram o livro estão estudando, para a gente poder ter a noção de quantas armadilhas nós somos retirados. Às vezes acontece uma coisa, a gente fala, ai, graças a Deus aconteceu, eu fui livrada de um mal. Gente, o mal que nós fomos livrados e que os nossos olhos conseguem ver é bem maior do que o que nós vimos. Quando nós chegamos a enxergar, é porque a coisa foi bem maior. A todo instante, nossos espíritos protetores, nossos mentores espirituais estão ali. A falange do bem, eles estão ali para nos ajudar e nos auxiliar. Mas nós temos que querer também ser ajudados. Nós também temos que fazer a nossa parte, porque nós temos a nossa parte para fazer. E... perdi de novo, gente, é muito difícil. Aqui fala assim, Consolador prometido, se vos amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo, eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, Jesus aqui, quando ele falou que ele enviaria um Espírito Consolador prometido, que ele enviaria um Espírito para consolar, para dar continuidade,
Ele não falou que estaria enviando nenhum homem para isso. Ele falou que enviaria um Espírito Santo de Deus. Então, e vem, realmente, nós temos a doutrina espírita, essa bênção na vida nossa. É uma bênção. Então, porque a nossa doutrina é o Consolador prometido. A doutrina espírita, ela consola, ela ampara, ela alivia, ela realmente é uma bênção, né? Ela é realmente a mensagem. E nós precisamos estar atentos a essa mensagem. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? A doutrina espírita é um presente. E o que nós estamos fazendo com tanto conhecimento? O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábola. Que ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala em figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu, deixando propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra. Então, Jesus, ele nos enviou, quando ele aqui esteve, ele deixou todo o evangelho para nós. Mas ele achou assim, não, precisam de mais. E nos enviou o Consolador prometido, a doutrina espírita, que nos mostra de onde nós viemos. Né? De onde nós viemos? Nós viemos de algum lugar. Para onde vamos? Né? Viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. O que somos aqui? Por que nós estamos sofrendo? Nós já paramos para analisar? Esse dia eu estava ouvindo uma passagem de Haroldo, e ele falava assim, você só vai sofrer naquele campo se você tiver comprometimento com ele. Se você não tiver comprometimento naquela situação, você não vai sofrer. Aí eu fiquei pensando, e realmente, você tem dificuldades, por quê? Você tem débito naqueles campos. A gente vê famílias que passam tranquilidade com os filhos, que é uma maravilha. A gente vê o vizinho que sofre com aqueles filhos, desde que aqueles filhos são pequenos, aqueles filhos crescerem e estão sofrendo. Ué, por que tem família que não tem problema com filhos? E por que tem famílias que têm problemas com filho? Né? Então é para a gente pensar. Por que meu Deus, eu fiquei tantos anos tomando conta da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu irmão, do não sei quem. Como a gente conhece, eu conheço o caso de uma senhora que ela cuidou da família inteirinha dela. A família inteirinha dela. Ela me falou, uma vez eu estava conversando, ela falou, eu não tive vida. Gina Maria está falando. É a nossa consciência. Com a aprendizagem da doutrina espírita, vem como uma frequência muito maior em volta, com uma frequência muito maior para dentro de mim. Então, é isso mesmo. É a nossa consciência que vai estar nos direcionando. E então, voltando à história da senhora, depois a gente continua aqui. A senhora fala assim, eu sofri tanto, eu nunca tive uma vida normal na minha vida. Eu nunca tive uma vida normal. Eu cuidei do meu pai, assim, assado. Depois cuidei da minha mãe, que ficou entrevada também, não sei quantos anos. Depois cuidei de uma tia que estava doente, assim, assado. Depois cuidei do meu marido. Aí depois tive que cuidar do meu irmão. Mas por quê, gente? Por que a minha vizinha tem um comprometimento de estar ali cuidando de tantas pessoas, ou de uma pessoa só, e eu não estou ali? Só eu que trabalho nessa casa, só eu que faço isso. Nós não podemos mais agir dessa forma. Não podemos. E quando a questão da consciência, eu me lembrei que Cotinha, mais cedo,
Eu nem vi hoje, não vi os obreiros, não, mas na hora que eu fui abrir para postar aqui, eu vi que Cotinha colocou uma mensagem onde se falava na questão do que a doutrina espírita proíbe, que entra na questão que Gina colocou. É a nossa consciência. O que a doutrina espírita proíbe? Nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Mas essa doutrina, ela é muito... Ela é muito solta. Não. Quem tem que se proibir é você. A doutrina espírita, realmente, ela põe, nos ensina a moral cristã. O que nós seguimos é o que o Cristo já nos deixou lá atrás. Ué, não é isso? Lá no item 9 que eu li, não foi isso que estava falando lá? A missão do Cristo aqui? Foi isso que estava falando. Aqui no item 9 está falando da questão, o Cristo foi iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens. Ué, eu sei disso. É o nosso livre-arbítrio. Exatamente, Edna. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos a espiritualidade amiga, ela respeita a nossa questão do livre-arbítrio, ela respeita muito isso em nós. Ela respeita demais. Então, se eu já conheço a verdade e ainda não me libertei, porque eu não conheço. Porque Jesus falou, conheças a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que aquilo entrar em mim, foi o que eu falei. Às vezes a gente lê mensagem, a gente fala coisas bonitas, que são lindas, passagens do Cristo, mas na hora de colocar e aplicar na nossa vida, a gente não consegue aplicar ainda. Então, as verdades, os conhecimentos, nós ainda não temos esse conhecimento. Porque, eu não sei quem está falando, na mais tarde eu estava vendo alguma coisa que falava assim, o homem está muito mais perto da partida, onde só tinha instinto e sensações, do que do ponto de chegada, que são os sentimentos. Então, nesse período lá atrás, que tinha o politeísmo, que tinha sacrifícios de vida humana, e viemos do monoteísmo, e viemos naquela luta, chegamos a Moisés naquela luta que tinha que ser, que era de vingança, aquela luta das pessoas estarem, do não perdão. Então, nós viemos de lá de trás, onde não se tinha regras, onde não se respeitavam. E vem Jesus colocando para nós toda uma moral cristã, todo um evangelho de como deveríamos nos proceder, de como deveríamos estar caminhando. É muito lindo isso, gente. Precisamos acordar, precisamos correr muito para acordar. Mas para nos acordar, nós não podemos, ninguém pode nos acordar, só nós mesmos. Tem aquela questão da porta que só abre por dentro, que é o nosso coração, só nós podemos abrir, só nós determinamos a hora. Então não tem essa questão do que é errado. É errado. Deus ama a criatura, mas ele não gosta do pecado. Ele ama a criatura que comete o pecado, mas ele é contra o pecado. Então, nós temos que saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. O que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para quê? Jesus está nos convidando, então nós temos que correr. Venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escuta-me, ó Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então não tem para onde a gente correr. A verdade, ela é verdade. A reencarnação, ela acontece. O Espiritismo está aí. Eu acredito ou não, as coisas irão acontecer. E está se falando, né? A gente sabe que Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração.
A minha casa não terá um nome, não tem nome de nenhuma religião. E a religião, ela é universal, é o amor. Então, vai chegar um momento que vamos tomar conhecimento disso. Mas precisamos estar nos esforçando para tomar conhecimento, que não é porque eu fulaninho daquela igreja, daquela religião, ou que eu sou espírita, ninguém gosta de mim porque eu sou espírita, eu não gosto de fulano porque não sei quem é evangélico. Não tem isso. O amor, a religião, ela tem que ser universal, que é a religião do amor. Um pouco, achei que essa mãe estava mais inventando. A Ellen falou isso? Um pouco, acho que ela estava falando de outras coisas. Bom, mas... voltando aqui, é o nosso livre-arbítrio, mas nós temos que ter um livre-arbítrio, censura. Nós temos que saber o que é certo, porque nós somos cristãos. Nós somos pessoas que estão buscando a evolução, que nós já estamos aceitando o convite do Cristo para irmos a Ele. Gina colocou, é o compromisso que devemos ter constantemente com nossas atitudes e escolhas, em sermos um ser humano de valores que nos leva à expectativa que Deus tem de nós. Ora sim, Gina. O maior sentimento, o primeiro maior sentimento que temos que ter com Deus é de fidelidade. É o sentimento mais importante. Nós temos que realmente ter o sentimento de sermos fiel a Deus. Precisamos ter esse sentimento desenvolvido em nós. De fidelidade. Quando eu falo assim, eu não quero que meu mentor fique bravo comigo, eu não quero que Jesus fique bravo comigo. Por quê? Porque a gente realmente não quer, a gente não pode. Então, aqui está falando assim. Sou o grande médico das almas, Jesus falando para nós. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os remédios que devem curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos, são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não os pode dar. Deus fez os vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai o que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro humilde e submisso ao Criador, pratiquei sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste, o Espírito de verdade. Borel. Leandra... desculpa, claro que está desculpada, Edna, com certeza. Imagina você. Precisamos ter fidelidade até nos últimos dias de nossa vida. Não podemos fugir de nossas responsabilidades com Cristo. Edna, só que esses últimos dias, realmente, continua do outro lado. Como nós estamos vendo no livro E a Vida Continua, aquilo que nós não temos tempo de fazer aqui, a gente vai ter que fazer, mesmo que a gente esteja do outro lado, como é o caso de Fantine, que deixou débitos aqui com a sua esposa, com a sua filha, com o Desidério, e está lá do outro lado trabalhando para a edificação. O importante é reconhecer, né, e tentar, e querer consertar aquilo que nós erramos. Isso é muito importante, não podemos nos esquecer disso. E aqui Jesus está falando que ele veio para aqueles que sofrem. Então, se nós estamos aqui, porque nós estamos sofrendo ainda, está na hora da gente realmente começarmos a estar trabalhando em nós aqueles sentimentos ainda que nós sabemos que não são bons. Do orgulho, do egoísmo, né? Do abandono. Quantas vezes
nós erramos e a gente nem percebe que a gente está errando, porque a gente ainda não está pronto. Então, vamos tomar realmente cuidado. Vamos prestar muita atenção. Que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe pedem, seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. O devotamento e a abnegação. Então, em todos nós que sofremos, quando nós assim elevamos os nossos pensamentos a Deus, elevamos os nossos pensamentos a Deus e pedimos a Ele, Ele vai nos enviar o Consolador. Ele vai nos enviar um socorro. Esse socorro vem como bálsamos. Por que existe o livro de vibração, a lista de vibração? Porque é um socorro. Lapidarmos... Peraí, deixa eu ver aqui. Leandro já fez, já li. Edna falou, lapidarmos esses sentimentos de vaidade, egoísmo, orgulho. Sim, como diamante. Não tem um diamante? A gente não tem aquela pedra suja que você, quando ele é recolhido, aquela pedra bruta, e ele não precisa ser lapidado até tornar-se pedra preciosa. Exatamente, somos assim. Nós temos vários lados para serem lapidados. Temos vários defeitos, né? Ainda, mazelas, para serem cuidados, polidos. Precisamos estar polidos. Eu li essa questão do diamante, Edna, da lapidação, da necessidade que temos de estar nos polindo. Da necessidade, inclusive, Edna, que eu li há um tempo atrás, de retirarmos o verniz. Porque o verniz, ele não é bom. Tem aquela pessoa que passa, quando você está com aquele móvel velho que você vai lá e passa o verniz em cima e fica lindo por fora, brilhoso. Não é bom. Nós temos que estar realmente tirando esse verniz, que é essa máscara que a gente usa, né, que a gente veste. Precisamos estar, assim, realmente puro. Precisamos estar sendo polidos mesmo, retirando realmente aquela poeira, aquela imperfeição, para poder a gente conseguir vencer as nossas provas, as nossas expiações, porque se nós estamos passando por esse processo, é porque nós temos um comprometimento grande com aquela área, como diz Haroldo Dutra diz. E eu li um livro há um tempo atrás, que ele fala da questão do recipiente. Você só vai receber as dádivas se você estiver com o seu recipiente de acordo, o seu recipiente de acordo com aquilo que você precisa, que você tem condição. Então, esse Roberto Holden, eu tenho a impressão que era, não me lembro não, ele falava assim, se você pegar, tem um oceano, o oceano tem água que não acaba mais. Então, se você está precisando, se você for ao oceano com um balde de 20 litros, você vai trazer 20 litros de água para casa. Se você for com uma garrafa de 2 litros, você vai trazer 2 litros de água. Se você for com um copinho de café, você vai trazer um copinho de café de água. Então, o que ele quer dizer com isso? Que você vai receber de Deus aquilo que você está preparado, de acordo com aquilo que você tem para colocar, o recipiente seu, da condição que você tem de receber, de compreender. Lembra que eu falei um princípio das pessoas que vão para cá para o seu templo, e chega lá, só vai para constar tempo, não vai lá para conhecer a palavra de Deus, não está interessado em alguma coisa, mas não está interessado em si, no conhecimento? É assim, parece só a superfície. Isso mesmo, Edna, do verniz, né? Do verniz, parece a superfície, por baixo está cheio de cupim. Então, é dessa forma. Se você vai para lá com a intenção de não receber nada, você não vai receber nada. Agora, se você vai com a intenção de realmente se renovar, você vai conseguir. Depende do recipiente que você está levando com você. Depende daquilo que você
tem desejo realmente. E seguir o Cristo deve ser realmente prioridade de todos nós. Deveríamos colocar como necessidade de melhoria. Deveríamos realmente, prioridade na nossa vida, melhoramento, como o Gina está crescendo, como o Gina está buscando. Né? E quando a gente realmente busca com o nosso recipiente da boa vontade, do querer, de se modificar, quando a gente busca, a gente não fica sem resposta. Eu sempre falava assim na nossa casa, agora estou falando aqui, ninguém que pede a Deus um crescimento espiritual é negado. Nada que é para edificação do espírito é negado. Mas esse pedido, essa busca, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser realmente uma busca sincera. A busca que nós temos que estar é como diamante, nos lapidando em todos os lados, para que ele fique polido. Porque se você pegar uma pedra preciosa, um diamante, e começar a polir de um lado só, ele vai ficar todo embrutecido do outro lado. Então, você vai ter que polir todos os lados. E assim somos nós, precisamos nos polir em todos os sentidos. É difícil, mas também temos a nossa fé, temos um tempo para estar aqui, precisamos. Já tem um planeta lá, o Quiron, né, que Deocrésio falou, né, que está nos aguardando, aquelas pessoas que não vão mais retornar para a Terra. Né? Então, precisamos estar correndo para esse polimento. Precisamos aceitar o convite do Cristo. Vinde a mim. Vamos correr para o Cristo que está nos oferecendo. Nunca nos deixou desamparado, em momento nenhum ele nos deixou desamparado. Quando os seus discípulos quando as pessoas acharam que ele iria partir, iriam ficar sem um consolo, o que ele fez? Enviou o Consolador prometido. Pediu o Pai que lhe enviasse um Consolador para estar ali conosco, para nos ensinar tudo. E a doutrina espírita nos ensina tudo. Nos mostra tudo, passo a passo, o que nos acontece. As obras, as obras espíritas estão aí, nos mostrando o lado de lá. Tem, acho que é a Elisa Regina que fala, não me mande notícias do lado de lá. Vem, a notícia vem, as notícias estão aqui para nós. Então, o momento é esse. Bom, vou encerrar agora. Ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos uma excelente semana, continuidade da semana. E, mais uma vez, dizer a vocês que vocês são muito especiais, que eu amo muito todos vocês. Tenho um prazer imenso de olhar aqueles nomezinhos lá no grupo da nossa Casa Minha Paz Virtual. E que não vejo a hora de poder estar perto de todos, para poder estar nos comunicando pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, que nós possamos estar nos alimentando do melhor nós temos. Saudade, Tânia Márcia. E comem, Tânia, que saudade, Tânia, como todos. Ficamos todos, Edna? Edna, você é a primeira que eu vou querer estar lá, hein? Quero ver vocês todinhas lá. Porque a Leandra a gente já vê, a Gina já via. Então, vamos ficar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chamar o nosso hino com a nossa irmã Ana Laura e nosso hino, nossa oração com Marinês. Ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma excelente noite. Beijos. Para o bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que, guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino,
trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Querido Mestre Jesus, aproveitando que estamos reunidos em Teu santo nome, desejamos imensamente que as vibrações positivas sejam aproveitadas para ajudar os nossos irmãos onde quer que eles estejam. Porque em cada canto, Senhor, mais do que nunca, nesse momento, quantos estão te chamando, estão te pedindo socorro, Senhor. E o Senhor sabe o que cada um necessita, Senhor, para se melhorar, para se fortalecer, para entrar em comunhão contigo, Jesus. O que desejamos, querido irmão Jesus, é que de alguma forma o Senhor possa contar conosco. Não somos melhores do que ninguém, Senhor, mas queremos e desejamos, Senhor, ser útil, ajudar, Senhor, o nosso próximo, mantendo o nosso pensamento firme, equilibrado, para poder ajudar de alguma forma. Então, Senhor, estamos nesse momento conscientes de que tudo tem uma razão de ser e que o Senhor, temos a certeza que está cuidando de cada um de nós, que a esperança, Senhor, que a perseverança no bem, que o otimismo, a caridade, que a fé, Senhor, seja constante em nosso dia a dia, que a nossa noite, Senhor, seja abençoada e que o descanso do nosso corpo físico seja revitalizado e o nosso espírito seja envolvido na Tua luz, para quando despertarmos, tenhamos um dia, Senhor, proveitoso, um dia consciente, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós, Senhor. E ajuda, Jesus, a todos os outros nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Que a Tua paz esteja e permaneça conosco. Que assim seja.